O bando se aventura na misteriosidade dos blocos. O suposto deus do sol finalmente aparece e sua identidade pode já ter sido revelada. Mas traga-los aqui para o capítulo 1128 de One Piece, um capítulo meio meh. Teve cenas legais, não vou mentir aqui, mas esse início de arco tá meio confuso, pelo menos não tá tão agradável assim. Porém não tá ruim. Mas chega de enrolar, deixa seu gostei que é importante, se inscreve no canal, você vai estar me ajudando. E eu quero aqui agradecer por vocês fazerem a gente chegar, para fazer o canal chegar na marca de 1500 inscritos. Muito obrigado, vocês são realmente fodas, de coração agradeço. Isso motiva mais a gente fazer mais conteúdos aqui, mais vídeos, além de mostrar que vocês estão gostando também de assistir. Mas vamos logo pro capítulo. O capítulo inicia com o Chapéu de Palha contextualizando a situação geral onde eles se encontram, pensando o que devem fazer, para onde devem ir. A gente teve aqui uma cena bem interessante do Luffy dando um esporro no Sop, porque ele fala que o Sop daria conta sozinho do gato-leão lá do capítulo passado. E eu achei essa cena bem legal, bem interessante, porque meio que parece que o outro meio que tá cozinhando, começando a fazer o desenvolvimento do Sop, porque pro Luffy falar isso é porque a situação tá tensa. E pro Luffy falar isso também pode fazer com que o Sop meio que fique refletindo sobre a situação, mostrando que ele meio que veja que ele tá sendo meio que realmente fraco, meio que sendo um estorvo pro bando. Eles continuam a conversa e eles deduzem que lá não é Elbaf, porque eles estão usando roupas de Elbaf, mas do tamanho normal, sendo que era pra ser do tamanho de gigante, né? Não era pra ter roupa pra eles. E nisso, eles também acham estranho que tudo ao redor é feito de blocos de brinquedo, até que um homem aparece montado em um grilo gigante e começa a contextualizar aquele local, aquele ambiente onde eles estão para eles. E uma cena bem engraçada que quando a Nami e o Sanji vê aquele grilo, eles já se afastam porque eles têm medo de inseto. Achei muito engraçada essa cena. Não só isso, como tivemos outra cena cômica que quando o homem tava falando sobre onde eles estão, ele fala que lá quem comanda é o deus do sol, que lá também tem outros deuses. E cita o gato-leão, o deus dos espinhos, que é aquele ouriço no capítulo passado, o deus das orelhas, que é o coelho. E o Luffy, como ele não sabe mentir, ele não tem também pensamento onde fala, ele fala tudo na cara, na lata. Ele ia falar, né, que eles acabaram com todos esses animais, esses deuses, porém o Sop já tampa a boca dele, e os outros três, Nami, Zoro, Sanji, começam a desviar o olhar, né, se assoviando, meio que fingindo que não conhecem nada disso, sendo que foram eles que acabaram com todos esses deuses. Lembrou muito aqueles comédias pré-time skip deles, bem legal. Não só isso, como esse mesmo cara fala que eles não deveriam ir até os fundos do castelo, porque lá tem muitos guardas perigosos. E quando a Nami escuta isso, ela fica preocupada, porque quando o Luffy escuta que não deve ir para algum lugar, porque aquele lugar é muito perigoso, é porque ele quer ir para aquele local. E dito e feito, o Luffy faz uma cara muito de empolgação e sai correndo para aquele local, lá atrás do castelo. E não só isso, até que o Zoro também fica empolgado para isso, e eles correm atrás do Luffy. E nisso, enquanto o Luffy tá correndo até chegar no castelo, ele dá de cara com a parede de vidro que quebra toda, e nos é mostrado uma sala com vários objetos gigantes, além de muito mais blocos de brinquedo também. E nesse local que é mostrado, parece que eles estão meio que em uma gaiola, lembra muito também aquelas caras de galinheiro também. E lá eles encontram o Chopper, que estava amarrado em uma armadura, e eles meio que têm como objetivo agora, né, fugir de lá, encontrar o resto do bando e fugir. Eles deduzem que eles foram mantidos como brinquedos por alguém, que eles estão sendo tratados como brinquedo por algum gigante. E a Nami, antes de irem, ela fala pro Luffy não caçar problema com o gigante, porque isso causaria mais problemas ainda. Então eles têm que ficar mais de boa. Mas antes dela terminar de falar, uma cobra, um corvo e vários ratos gigantes aparecem, meio que sendo guardiões daquele local. E uma curiosidade é que essa cobra mostrada, o nome dela é Hilmugand. Ela faz referência à cobra da mitologia nórdica Jomurgand, que ficou muito conhecido pelo jogo do God of War agora, né? 2018. E na mitologia, ela é o segundo filho de Loki, que foi mandada para Midgard, que é a Terra, por Odin. E na mitologia, ela foi responsável por matar o Thor lá no Ragnarok, porém morreu também no processo. Não só isso, como o corvo que apareceu, ele possui o nome de Bugin, fazendo referência aos dois corvos do Odin, que se chama Hugin e Munin, que na mitologia, esses dois corvos
representava tanto as memórias como os pensamentos do Odin, e eles também serviam como informantes dos novos reinos. Eles iam através dos reinos e pegavam algumas informações e traziam para Odin. Bem interessante, então, eu trazer esses dois nomes bem famosos na mitologia. Essa parte talvez deve ter ficado muito grande, foi mal, é porque eu gosto muito da mitologia nórdica, então achei bem legal o Elbaf trazer tudo isso da mitologia nórdica, e eu sei que vai trazer mais coisas, então realmente é um arco que talvez não empolgue tanto assim, mas quem curte mitologia nórdica, Thor, Odin, Loki, Yggdrasil, vai ser um deleite ver esse arco. Mas voltando pro capítulo, enquanto tá rolando toda aquela treta do Luffy com os guardiões, a gente vê o Deus do Sol voltando pro quarto, e a gente vê a aparência dele, que ele é um gigante, né, que possui meio que um cajado e também uma manta preta com a cabeça, com uma máscara de cervo, de caveira de cervo. Bem interessante, bem legal o design dele, gostei. Mas guarda essa informação que a gente vai falar mais dessa identidade dele lá pro final do vídeo. E assim que o Deus do Sol entra no quarto, tá tudo pegando fogo, enquanto o Luffy já tá nessa forma de Gear 5, lutando contra a cobra. Eu achei bem legal o design. É muito difícil ver um pouco, né, a diferença, mas ele tem meio que uma leve mudança no design do Gear 5 do Luffy, porque meio que se fundiu a capacete, o que parece, e o Luffy tá com chifres aparentemente por causa do capacete, então achei bem legal. Ele lembrou muito o Kaido, as espécies do Kaido, os piratas das feras que possuíam chifres, então tipo, achei bem legal isso do Luffy ter chifres no Gear 5 agora. E nisso, o Luffy, ele derrota a Hyumun-Gand usando o Gomu Gomu no Down Pistol, enquanto o Zoro derrota o Corvo. E eles se preparam para fugir, porém, no caminho, aquele gato leão do último capítulo aparece, e eles meio que montam em cima dele para fugir mais rápido, batendo neles de novo. Eu achei bem legal que ele quer atacar, mas apanhou de novo. Então tá usando ele como carruagem, como montaria. E numa página final, bem bonita, achei bem legal aquela página. Tá o bando em cima do gato, um gato fugindo, e o Deus do Sol gigante com aquela cabeça de cervo esqueleto atrás dele, assim acabando o capítulo. Sobre o capítulo, não teve tanta coisa assim pra gente se debater sobre, só teve aquelas curiosidades sobre a mitologia nórdica que eu falei aqui no vídeo, porém a única coisa que a gente pode falar é sobre a identidade do Deus do Sol, o gigante. E assim como eu falei lá no vídeo do capítulo passado, eu não descarto a ideia de ainda ser o Loki. Pode ser ele ainda. Porém, tá rolando uma teoria na fandom de que essa máscara de cervo lembra muito um dos Cavaleiros Sagrados que apareceu lá em God Valley junto com o Garling. E quando o Garling ia começar aquela caçada, apareceu alguns dos cavaleiros e um deles foi um cara com máscara de cervo, roupa toda preta, um manto preto, lembrando muito essa figura agora do Deus do Sol. Mas sinceramente, eu discordo um pouco dessa teoria, porque, primeiramente, esse é legal, sim, os vilões desse arco serem os Cavaleiros Sagrados, serem introduzidos como você quer nesse arco, e esse é legal. Ainda pode acontecer, já que estamos no começo ainda do arco, então tem muita coisa pela frente, então eles podem aparecer ainda, não descarto. Porém, esse gigante, Deus do Sol, ser um dos Cavaleiros Sagrados, eu acho que não. Porque, primeiro, esse Deus do Sol é um gigante. Ele parece ser maior do que os gigantes comuns. Enquanto o Cavaleiro Sagrado que apareceu com o Garling, ele supostamente tinha tamanho normal. Claro, né? Tava um quadro pequeno, tem a perspectiva também, então, né? Mas ao que parecer, ele parece ser humano, normal. Não humano, mas do tamanho normal, entenderam? Porém, aquilo, ele pode ter alguma Akuma no Mi que aumente o tamanho dele. Não é a Akuma no Mi do gigante, porque essa Akuma no Mi é do San Juan Wolf. Porém, talvez outra fruta com base no gigante. Sei lá, talvez uma Ito Ito no Mi, modelo místico do Tyr. Tyr, quem não sabe, é o deus da guerra. É um gigante que é deus da guerra. Então pode acontecer isso. Pode ter uma fruta mística de algum deus da mitologia. Thor, Tyr. Então pode ser ele. Mas para mim, eu descarto um pouco essa teoria. Mas sobre o capítulo, ele foi um capítulo morno. Foi mais aventurazinha, comédia. Não quer dizer que foi ruim, mas que é, né, início de arco, tá contabilizando, então tipo, dá pra passar um pano, dá pra relevar um pouquinho. Claro, vai ter muita gente que não vai gostar, né, porque tá muito besterol, muita coisa sem sentido, talvez não tenha dado tanto essa história, mas como eu falei, início de arco, né, é sempre assim, muito morno. E os próximos, eu acho que também vai ser assim, os próximos 3, 4 devem ser assim. Claro, eu acho que deve ter talvez no próximo capítulo, ou talvez no próximo do próximo, deve ter alguma informação bombástica que nos deve, né, impactar. Nossa, isso vai acontecer mesmo, talvez. Igual foi Egghead, igual foi o Wano.
Então deve ter, porque o Oda agora tá fazendo esses arcos iniciais, começando meio leve e tendo meio que um grande impacto para depois sim começar meio que um segundo ato do arco. Mas eu quero de vocês, o que acharam do capítulo 1121 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai por aqui, não esqueça de deixar seu gostei, que é muito importante, se inscrever no canal, se vai estar me ajudando. De novo, mais um obrigado por fazerem chegar na marca de 1.500 inscritos, vocês são fodas, realmente, agradeço de verdade. Também ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.